Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis. Pode colocar a imagem lá. Hoje nós vamos falar sobre quebrando as travas. Quantas vezes será que você já não notou na sua vida travas? Como assim travas, pastor? Como assim travas? Muitas vezes, queridos, nós podemos ver na nossa vida que a gente tenta avançar em uma área, em um sentido, e a coisa não avança, a coisa não anda. Quantas vezes será que você já não passou por algo assim? Quantas vezes? Eu quero, em nome de Jesus, nessa noite, com essa palavra, nós verdadeiramente, no poder do nome de Jesus, quebrarmos todas as travas. Quantas vezes será que você já não sentiu que você dá um passo para frente e 2, 3 para trás? Às vezes nos relacionamentos, às vezes nas finanças. Deus nessa noite vai quebrar todas as travas. Quem crê nisso, diga amém. Gênesis 19. Obrigado, Timóteo, esse é meu filho do meio. Valeu, filhão. Versículo 1. Gênesis capítulo 19, versículo 1. Eu fico pensando, agora que a gente está vivendo a pandemia, não pode ter ministério infantil. Assim eram as igrejas. Eu nem vou dizer no tempo de Jesus, no tempo do meu pai. Meu pai conta para nós, que as crianças sentavam, tinha que sentar no banco, que era tudo banco, sentavam no banco da igreja, e elas tinham que ficar ali, assistindo o culto todo. E com todo respeito eu falo, não eram cultos animados que nem os nossos assim, Então eu fico vendo, que lindo isso, gente. Ver as mamães com as crianças, algumas mamães, alguns papais, aí, às vezes, tomando um suador com o filho aí. Mas eu imagino que sempre foi assim, amados, no tempo mais antigo da igreja. E tem sido gostoso poder ver as crianças aqui. Amém, amados? Quem concorda comigo, diga amém. Glória a Deus. Vamos lá, Gênesis capítulo 19, versículo 1. Ao anoitecer vieram os 2 anjos a Sodoma. Que 2 anjos? Os mesmos anjos que estavam falando com Abraão. Depois você lê a tarefa de casa, você lê isso aqui tudo, lê para trás, tá ok? Ali no versículo, já pega lá do 17, 18, você vai, os capítulos, Você vai entrando mais na história. E esses anjos que haviam avisado a Abraão, inclusive eu falo sobre isso, eu escrevi sobre isso no meu livro Vencendo em Meio às Lutas. Se você não leu, você precisa ler esse livro. Anamar, você que está passando por lutas, leia esse livro e você será tremendamente abençoado. Pastor, o problema é que eu não tenho dinheiro para ler o livro. Se você não tem dinheiro mesmo para comprar, eu dou o livro para você. Aí um dia, quando você puder, você lembrar de mim, você me paga. Não tem problema nenhum. Eu não escrevi o livro para vender livro e ganhar dinheiro. É para abençoar as pessoas. Amém, amados? Amém, igreja? Me lembro uma vez que eu fui pregar numa igreja, queridos, fui pregar numa igreja lá no Maranhão. E quando eu cheguei para pregar, ela só tinha a estrutura de ferro, só os ferros e o telhado em cima. Eu disse, meu Deus, aqui eu vou vender um monte de livro. E eu peguei e fiz um apelo daqueles que o cara que olhava dizia, esse pastor ele deve ser doido, cara. Está querendo vender o livro, tirar o dinheiro dos membros da igreja que precisa construir as paredes da igreja. Aí o que aconteceu no final do culto, o pastor veio para me dar uma oferta, em nome da igreja. Eu recebi aqui, peguei o envelopinho, oh Deus, obrigado, o pastor orou, obrigado, pastor. Então, daí o pessoal que vendeu os livros lá, depois daquele apelo forte, que vendeu um monte de livros, gente, um monte. E eu sei que eu peguei e disse assim, pastor, essa oferta que a igreja está dando para mim, eu quero dar para o senhor, não é para a igreja, é para o senhor. Aí o pastor, não, pastor, pelo amor de Deus e tal, e já começou a ficar com os olhos cheios, não, isso aqui é um presente de Deus para o senhor. Aí eu sei que, e tem mais, pastor, aqui eu vendi um monte de livros, eu quero ofertar todo esse valor dos livros para a construção das paredes da igreja. Querido, aquele pastor começou a chorar tanto, eu estou para voltar lá e poder ver como é que ficou a igreja. E eu quero dizer uma coisa, aquele que semeia, colhe. Eu tenho colhido tanto de Deus, amados, e em Deus, amém, igreja? Só falar a questão de ter sido sustentado durante toda essa pandemia já é um milagre tremendo. Quem está vivendo esse milagre, diga amém. Vamos lá, ao anoitecer vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Estes, quando os viu, levantou-se, ou melhor, quando os viu, levantou-se, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. Esses anjos eram os anjos que tinham falado com Abraão, dizendo que eles iam destruir Sodoma e Gomorra por causa do pecado, por causa da transgressão, por causa da iniquidade, por causa da promiscuidade, da prostituição que reinavam naquele lugar.
todas essas coisas. Uma maldade inconcebível, uma maldade imensurável. Prostrou-se o rosto em terra e disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. Então ele insistiu muito com eles, e foram e entraram na casa dele, ou em casa dele, como diz a versão da Ara, atualizada, revista, Almeida, revista atualizada. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade, cercaram a casa com os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os para fora, para que abusemos deles. Cara, eles não sabiam que eram anjos de Deus. Para você ver a que ponto chega o ser humano. Ah não, pastor, isso aí é coisa do passado, coisa meio medieval até, antes de ser medieval. Não, eu quero dizer que isso aqui é coisa de carne. Isso aqui é coisa da carne. Isso aqui é coisa da carne. Uma vez eu tive que tratar de uma menina que ela havia sofrido uma violência. Foram mais de 10 homens. Numa praça, de madrugada. Uma vez eu tive que tratar, e essa pessoa, inclusive, quando fui orar, manifestou um demônio muito forte, muito agressivo. Nós estamos para fazer de novo aqui o curso de libertação, amados. Porque é muito importante nós ministrarmos essas coisas. Às vezes as pessoas carregam amarras durante anos, às vezes durante décadas. Essa mulher, além de ela não conseguir sentir nenhum tipo de prazer com o seu marido, eu acredito que todo mundo está entendendo, tem um monte de criança, eu acho que só o que eu falei já basta. Ela não conseguia engravidar, não conseguia sentir prazer nenhum. E eu fui convidado então para ministrar com um casal, e ela então contou que o pai dela era sócio de um homem. Eles tinham uma empresa, uma indústria, pequena indústria. E todas as vezes que seu pai descia do escritório para percorrer o chão da fábrica, o sócio do seu pai a violentava. E dizia: se tu abrir a tua boca, ela tinha 11 aninhos, se tu abrir a tua boca, eu vou acabar com a vida financeira do teu pai, vocês não vão ter o que comer. E aquela mulher, depois de ser ministrada, ela foi liberta. Algo muito violento estava segurando, travando a vida dela. Ela foi completamente liberta. Acho que não deu 1 ou 2 meses, aquela mulher, inclusive grávida, estava. Esse é o poder de Deus, amados. Esse é o poder de Deus, amém? Então, quando eu falo aqui, traz-os a nós para fora, para que abusemos deles. Alguém pensa: isso aqui é uma coisa muito, meu Deus. Não, querido, isso aqui é coisa da carne. Isso aqui acontecia lá atrás, e a maldade do homem, na verdade, tem se multiplicado em muito. Quem está me acompanhando, diga amém. Então saiu-lhes ao encontro também. Então Ló a porta fechou após si, e lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal a estes homens. Tenho 2 filhas. Ele estava tão desesperado, gente, porque para o povo aqui, nesse momento, você deixar com que seus hóspedes sofressem algum tipo de dano, isso aqui era uma desonra para você, para sua casa, para o resto da vida. Isso ficava marcado na sua história para sempre. E ele, no desespero, quando ele viu que os homens estavam decidindo: olha, eu tenho 2 filhas aqui, virgens, eu vou lastrarei, tratai-as como vocês quiserem, ou como vos parecer. Porém nada façais a estes homens, porque também Ló havia entendido quem eles eram. Amém, igreja? Ló foi tomado de um desespero. Mas olha como é que Deus faz. Porém não façais nada a esses homens, porquanto se acham debaixo da minha proteção, da proteção do meu teto. Eles, porém, lhe disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém os homens, queridos, escute, olha quando nós estamos
em Deus. Porém os homens, ou seja, esses anjos, estendendo a mão, fizeram entrar a Ló, fecharam a porta e feriram de cegueira os que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Uma tradução dizia, antiga, que eles ficaram a noite inteira apalpando. Queridos, eles estavam cegos, e não foi só uma cegueira dos olhos, eles perderam até a percepção, eles não conseguiram, eles apalparam a casa a noite inteira e não conseguiram sentir a porta. Diga: Deus, eu quero esse tipo de proteção sobre a minha vida. Diga agora com vontade, meu irmão. Se você quer, diga: Deus, eu quero, eu preciso esse tipo de proteção sobre a minha casa. Diga: Deus, eu creio que Tu és Deus protetor, e eu recebo a Tua proteção. Amém, amados? Vamos lá. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus genro e teus filhos, as tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegado até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Queridos, eu quero dizer uma coisa: quantas vezes a gente está aqui pregando a palavra de Deus, não estou dizendo aqui dentro da igreja, mas principalmente em cruzadas, a gente começa a pregar, ou então começa o louvor, você vê na volta as pessoas tirando onda, fazendo gracinha, achando que o evangelho é besteira. Eu quero dizer uma coisa: alguns se envergonham do evangelho, mas a Bíblia mesmo garante que o evangelho é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus, amados. Quem crê nisso, diga amém. Eu não vou me deter nisso. Versículo 15: ao amanhecer apertavam os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Mais um detalhe aqui, queridos: os anjos tiveram que ficar apressando Ló. Meu irmão, será que Deus não está tendo que dar uma apressadinha, porque Ele já deu uma ordem e a gente ainda não andou? A gente ainda não caminhou? Pastor Bonk, já agora promovido, está na glória, o evangelista Reinhard Bonk. Eu contei para você já uma história, não vou repetir aqui, mas quando Deus, por muitos anos, a sua equipe dizendo: pastor Bonk, vamos comprar um prédio, vamos parar de pagar aluguel. Inclusive o próprio evangelista Daniel Kolenda, que é o seu sucessor, ele dizia: evangelista Bonk, quem sabe, né? Ele acho que até fez um projeto, mostrou: olha, nós podemos fazer assim, 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 financeiramente, né? Nós temos condições, vamos parar de pagar o aluguel, vamos comprar um prédio. E ele disse: Deus ainda não mandou. E um dia, num sábado de manhã, e os americanos têm esse costume, sábado de manhã, ninguém liga uns para os outros, é só questão de família mesmo. Toca o telefone do evangelista Daniel Kolenda, ele viu ali, né, no identificador de chamadas que era o evangelista Bonk, ele atendeu ligeiro: pastor Bonk, o que houve? Daniel, você está em casa? Eles moravam lá nos Estados Unidos. Eles, você mora muito longe? Mora 1 hora de distância. Eles calculam por tempo, mora 1 hora, 3 horas. O pastor Bonk morava em média 3 horas de distância do evangelista Daniel. Você está em casa agora? Não, então estou indo para aí. Ele pensou: puxa, aconteceu alguma coisa muito grave. O pastor Bonk, num sábado de manhã, me liga e diz que está vindo assim, do nada, correndo. De repente, o evangelista Bonk chega na casa do evangelista Daniel Kolenda, ele abre: senta aqui, pastor, o que houve? Daniel, eu vim aqui para lhe dizer que nós vamos comprar um prédio. Nós vamos comprar a sede da Cefam, lá nos Estados Unidos, em Orlando, né? E ele disse: uau, pastor, que bênção, mas me diga uma coisa, eu não entendi, talvez o senhor não poderia ter me dito, lhe pergunto com respeito, o senhor não poderia ter me dito isso por telefone? Ele disse: não. Por que não? Não, porque eu sempre quero agir e sempre agi assim, sempre vou agir assim. Quando Deus fala comigo, eu me levanto e faço. Eu levanto e faço. Alguém vai dizer: mas o que mudou na compra do prédio? Amados, às vezes, fisicamente, humanamente falando, não muda nada, mas muitas vezes essas atitudes são quase que atos proféticos diante de Deus, são atitudes de fé que honram ao nosso Deus. E a fé, amados, ela produz os milagres. Posso ouvir pelo menos um amém? A fé produz os milagres.
Hebreus 11:6 diz que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que todo aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Deus já é galardoador por natureza, mas ele se torna galardoador sobre a minha vida quando eu creio que ele existe. E quando eu creio que ele se torna galardoador sobre a minha vida, aí Deus faz. Amém, igreja? Diga: Deus, eu creio, eu tomo posse, eu quero as tuas bênçãos na minha vida. Diga, meu irmão, diga: Deus, eu tomo posse. Eu tomo posse, eu creio, eu quero as tuas bênçãos na minha vida. Diga: Deus, eu quero bênção na área das finanças. Diga: Deus, eu quero bênção na minha saúde, a saúde dos meus filhos, da minha casa. Diga agora em nome de Jesus. Diga: Deus, eu recebo isso em nome de Jesus. Aleluia. Ao amanhecer, então, apertavam os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão. Meu irmão, não espera Deus ter que pegar você pela mão. Se Deus já mandou, vá. Se Deus já mandou, faça. Amém, igreja? Pegou então os homens pela mão. Os homens pegaram ele pela mão, a ele, a sua mulher, as suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso. Ou seja, Deus estava agindo até por misericórdia aqui. E o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: olha aqui, ó. Olha o que ele disse: livra-te. Livra-te. Salva a tua vida. Queridos, tem muita gente tentando empurrar toda a responsabilidade para Deus. E não é desse jeito, queridos. Quando Deus mandou Noé construir a arca, quem é que foi construir? Foi Deus ou foi Noé? Não é, queridos. E não teve aqueles monstros, aqueles gigantes de pedra, que nem naquele filme horroroso que fizeram. Não teve aquilo, não teve aquilo. Ah, mas Deus não poderia? Sim, poderia ser de pedra, de fogo, de água, qualquer tipo de gigante, de qualquer coisa, de areia, de palha, qualquer coisa. Mas não teve, senão a Bíblia teria dito. Amém, amados? Você deveria tirar aquele troço? Não sei, só usando essa palavra agora. Você está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Então, nessa situação aqui, talvez Ló teria que ter dito para os anjos: não, por favor, nos ajude, nos faça você sair. Não, é a tua responsabilidade. É a tua responsabilidade, é a tua responsabilidade. Livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás. Haviam ordens claras. Diga comigo: haviam ordens claras. Livra-te, salva a tua casa, não olhes para trás. Nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereça. Respondeu-lhes Ló: assim não, Senhor meu. Gente, o cara ainda teve a capacidade de reclamar, de contestar. Será que nós não estamos entrando nessa? Você já parou para pensar como é que foi a saída do povo de Israel do Egito, gente? Eu já preguei aqui, já falei várias vezes. Escuta essa comigo aqui, por favor. Presta muita atenção. A distância que o povo de Israel, escuta essa, a distância que o povo de Israel tinha que percorrer da saída do Egito até a terra prometida, homens em boa condição, boa condição de saúde, esses homens levariam em média 14, 15 dias. Sério, 14, 15 dias de caminhada, uma marcha mais aceleradinha, uma marcha boa, coisa de 15 dias. Vamos dizer que pensando que não era, quando o povo saiu do Egito, não eram só homens fortes, tinha lá senhoras, senhorinhas, crianças, bebês, tinha tudo que é tipo de animal, porque eles levaram tesouros, incontáveis tesouros do Egito. Então deu peso, eles tinham que armar acampamento de noite, eles tinham que desarmar de manhã, eles tinham que juntar aquilo tudo, continuar aquela viagem. Então vamos dizer que em vez de eles levarem 15 dias, que eles levassem 3, 4 meses. Era a mulher grávida, era a mulher dando à luz, 3, 4 meses de marcha, porque eles tinham que sair, eles tinham que fugir do Egito. Queridos, eles levaram 40 anos. Eles levaram 40 anos porque eles não tinham, olha só que interessante isso.
eles não tinham a visão, eles não sabiam onde estava a terra prometida. E não sabiam por quê? Pelo simples fato de que Deus não estava mostrando. E Deus não estava mostrando porque eles não estavam fazendo. Nós não estamos falando de meritocracia, não é isso. Mas eles não estavam fazendo por, entre aspas, por merecer. Como assim, pastor? Se não é meritocracia, está falando de merecimento. Olha só, é que Deus nos dá ordens, e se nós não cumprimos, nós estamos quebrando aquilo. E quando um princípio é quebrado, a bênção que está sobre aquele princípio não vem sobre nós. É por isso que eu tenho falado tanto acerca dos dias das ofertas. Porque a bênção financeira só vai vir sobre a minha vida quando eu agir corretamente na área financeira. Você está entendendo isso, meu irmão? Sim ou não? É a mesma coisa, preciso que ore por mim para que eu seja curado. Mas eu não creio que eu vou ser curado. Então nem pede oração. Não, mas olha só, eu tenho muita fé que eu sou salvo em Deus. Eu sou salvo em Deus porque Jesus me lavou. Então vamos orar por cura. Mas é que cura eu não sei, né? Essa pessoa não vai alcançar a cura. Tem um texto que fala que Paulo estava pregando e de repente ele viu, olha só que coisa forte. Ele viu que aquele homem possuía fé para ser curado. Venha terça-feira no culto aqui, você que está assistindo, assista terça-feira que eu vou pregar sobre isso. Amém, igreja? Não perca. Vai continuar a destravar muita coisa. A Bíblia diz que Paulo enxergou que ele tinha fé para ser curado. Era uma fé específica. Fé para ser curado. Então eu posso ter fé para conseguir um emprego melhor? Sim, deve. Eu posso ter fé para Deus restaurar o meu casamento? Sim, deve. Eu posso ter fé para Deus restaurar minhas finanças? Sim, deve. Eu posso ter fé que Deus pode curar? Sim, deve. E a fé, antes de mais nada, ela tem que entrar em ação para nos fazer obedecer a palavra de Deus. E era isso que estava aqui em xeque agora. Deus disse, os anjos falando para ele: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. E assim não, eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia, que me mostraste salvando minha vida. Não posso escapar para o monte, pois receio que o mal me apanhe, ou seja, eu não vou conseguir, o mal vai me alcançar antes de eu chegar lá. Eis aí perto uma cidade, a qual eu posso fugir, e é pequena, o nome dela era Zoar, não sei se está escrito aqui, não me lembro. Permite que eu fuja para lá, que quer dizer pequena, porventura não é pequena? E nela viverá minha alma. Disse-lhe quanto a isso: estou de acordo para não subverter a cidade de que acabas de falar. Mas olha o que ele fala: apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer. Opa! Olha o que o anjo vai falar agora, presta atenção. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Como assim? Por que o anjo não podia fazer enquanto Ló não chegasse lá? Alguém sabe me dizer? Sabe por quê? Porque Deus havia prometido para Abraão que ia proteger e salvar o seu sobrinho chamado Ló. O poder da intercessão. Escuta, pelo amor de Deus, os anjos de Deus, revestidos de toda a autoridade e o poder que Deus havia delegado a eles, eles não podiam fazer nada. Eles não podiam cumprir as ordens de Deus de destruir Sodoma e Gomorra enquanto Ló não estivesse protegido, são e salvo. Por quê? Por causa da intercessão de Abraão. É isso que às vezes acontece, o camarada, às vezes você olha, mas o cara faz tudo errado e olha como o cara está bem. Talvez ele está sendo sustentado por oração, mas infelizmente se o cara não tomar jeito na vida, lá na frente, infelizmente a coisa pode, o castelinho pode desmoronar. Queridos, hoje é noite para nós pensarmos e repensarmos a nossa vida, amém, igreja? Se Deus não está dizendo, vamos, ligeiro, cara, vamos. Talvez Deus esteja falando isso para você, meu irmão, minha irmã, vamos, te apressa, te mexe, anda, caminha. Ou pare de fazer isso, pare de fazer aquilo, e quantas vezes nós não damos ouvidos. Deus disse para Ló e para sua mulher, para suas filhas, para os seus genros:
Livra-te, salva a tua vida. Não olhes para trás, não olhes para trás, não olhes para trás. Quantas pessoas têm sido tiradas do pecado, têm sido tiradas do Egito, mas não param de olhar para o Egito. São tiradas do pecado, mas não param de olhar para trás. Não olhe mais para trás. Isso pode sim, já estamos chegando no título da mensagem, isso pode estar sendo uma trava na sua vida. O diabo quer que nós sejamos lavados, como diz os Salmos, deste tremendal de lama. Uma outra tradução fala lamaçal de lama, que é a mesma coisa, obviamente. O diabo, ele nos enche da sua lama do pecado. Aí nós somos lavados pelo sangue de Jesus, purificados pelo sangue de Jesus, confirmados nas águas do batismo. Aí a gente pega e volta para a lama. Meu irmão, desculpa, mas isso é natureza de porco. E o diabo quer que nós façamos igual. Mas nós não somos, amém, igreja? Nós não somos, diga, eu não tenho essa natureza. A minha natureza é a natureza de Deus. Eu corro para Deus, eu corro para Deus, eu corro para Deus. Amém, igreja? Apressa-te, porque eu não posso fazer enquanto não estiveres chegado lá. O poder da intercessão. Vamos lá. Saía o sol, escuta, saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então, escuta, só quando ele entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló. Não olhes para trás, não olhes para trás, mas a mulher de Ló olhou para trás e se converteu, se transformou numa estátua de sal. A história continua, mas eu vou parar por aqui. Queridos, a mulher de Ló se transformou numa estátua de sal. Ela se transformou, ou seja, foi o que ela fez que travou a vida dela. Foi o que ela deixou de fazer da parte de Deus. Foi o fato dela não ter ouvido a Deus. Foi o fato dela não ter escutado a voz de Deus, as ordens de Deus. Quantas vezes nós vemos, enxergamos, detectamos, sentimos entraves na nossa vida, mas nós não conseguimos entender o porquê. Nós não conseguimos entender o porquê aquilo não está avançando, porquê aquilo não está caminhando para frente. Queridos, eu quero dizer uma coisa. Talvez você não seja o causador do entrave, mas você talvez esteja permitindo que esse entrave permaneça. Por exemplo, por isso que eu contei o caso daquela moça que não conseguia ter alegria com o seu marido. Você já entendeu o que eu disse? Ela não conseguia engravidar, ela não tinha nenhum problema, eles faziam exames, não aparecia nada. Não aparecia nada. Simplesmente ela não podia engravidar. Sabe por quê? Porque havia um entrave espiritual nela. Havia uma trava espiritual. Mas eu vou lhe perguntar, essa mulher era culpada dessa trava? Ou deste entrave? Claro que não. Ela era uma menininha desprotegida. E um animal a machucou fisicamente, emocionalmente, e lhe deixou cadeias espiritualmente falando. Ai, pastor, e por que Deus permitiu essa mulher sofrer tudo, todos esses anos? Eu lhe pergunto, Deus permitiu? Ou Ele queria que ela estivesse assim? Ele não queria, mas permitiu, porque talvez ela não havia ainda aberto o coração para Deus. De jogar para fora aquilo, de dizer, Deus, eu perdoo aquele homem que cometeu terríveis coisas contra mim, mas eu declaro o meu perdão, e eu me declaro agora limpa novamente, eu me declaro livre de todos os traumas emocionais, de todas as cadeias espirituais que estão me travando. Queridos, nós conversamos, eu fiquei ouvindo, e eu falei durante 5 minutos, orei 30 segundos, e simplesmente aquela vida foi completamente liberta.
Foi eu? Claro que não. 5 minutos, 30 segundos não resolve uma história de uma vida inteira. Mas eu quero dizer que Deus não precisa nem de 1 segundo, só de um coração aberto para derramar do seu poder. Será que nós não estamos nos comportando como a mulher de Ló muitas vezes? Deus nos dá ordens, Deus fala conosco, e nós simplesmente não damos ouvidos. Queridos, desculpa, mas essa senhora, a mulher de Ló, ela não deu ouvidos para Deus, queridos. Não olhe para trás, não olhes para trás. Já era. Tem muita gente que em vez de avançar no casamento, em vez de avançar financeiramente, em vez de avançar emocionalmente, está travado porque continua olhando para trás. Olhando para os traumas, para os problemas, para as lutas, para as dificuldades. Eu não estou dizendo que o que você viveu no passado é aguinha com açúcar, é mamão com açúcar, que nem o outro disse. Talvez você tenha vivido algo terrível na sua vida, mas eu quero dizer que nada justifica você agora ficar olhando para trás. Desculpa que eu vou falar agora, eu vou entrar na sua intimidade, mas talvez você hoje não consegue ter alegria no seu casamento, porque você está ainda trabalhando histórias de relacionamentos que você teve no passado. Você continua olhando para trás. Quantas pessoas às vezes são libertas das drogas, do álcool, do vício, e continuam voltando para o lamaçal. Continuam voltando para o lamaçal. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa. Sabe quando é que a pessoa volta? Sabe como é que acontece? Antes dela voltar, ela olha para trás. Se ela não olhar, ela não vai voltar para trás. Para onde eu olho então, pastor? Olha para Jesus. Olha para Jesus, olha para Jesus. Ai, pastor, é que eu estava lá e eu fiquei chateado com a minha esposa, fiquei chateado com meu marido, fiquei chateado com meus filhos, fiquei chateado com não sei quem, fiquei chateado que eu estava chateado, e por isso eu fiquei mais chateado ainda, e por isso eu voltei. Claro, você está olhando para homens. Você está me contando um monte de história que resume numa coisa. Você está olhando para homens. E nós temos que olhar para Deus. Se a mulher de Ló tivesse continuado andando, olhando para as promessas que Deus estava dando para eles, olhem para frente, vão, porque eu estou levando vocês para um lugar de livramento, para um lugar onde há salvação. Caminhem, não olhem para trás, não parem, nem sequer parem em toda a Campina. Era isso que eles tinham que fazer, queridos. Jamais olhar para trás. Bata no peito e diga: Deus está dizendo para mim não parar. Diga: Deus está dizendo para eu não olhar mais para trás. E eu não vou olhar. Diga: eu não vou olhar, eu não vou olhar, eu não vou olhar mais para trás. Infelizmente, para a mulher de Ló não teve mais solução. Aquela estátua de sal ficou lá. Mas para nós hoje aqui tem solução. Talvez tudo na sua vida esteja travado. Os relacionamentos com sua esposa ou seu marido, né? Não sei. Com seus filhos, com seus pais, talvez esteja tudo travado. Talvez esteja tudo travado. Talvez as suas finanças estão travadas. Talvez uma ou muitas áreas da sua vida estejam travadas. Pare de olhar para trás. Pare de olhar para trás. Olhe para frente. Olhe para Jesus. Para encerrar, eu pergunto: por que Pedro afundou? Quando é que Pedro afundou, pastor? Lembra quando Jesus despediu as multidões e disse para os discípulos: vocês passem para outra margem. Vão lá, porque eu vou ficar aqui orando um pouco. E Jesus então, no meio da madrugada, começa a caminhar por sobre as águas. Meu Deus, que glória. Imagina estar vendo um troço desses, queridos. Imagina estar vendo um negócio desses. Imagina estar vendo um negócio desses, queridos. Uma glória desse tamanho. E aí aconteceu, queridos, que os discípulos olham aquela cena, são tomados de um pavor sem precedentes.
já estavam com medo de morrer. De repente, do nada, aparece alguém caminhando sobre as águas. Pronto, é um fantasma. Era só o que faltava. E simplesmente Jesus olha para os discípulos e diz: não tem mais, sou eu. Pedro então salta e diz: mestre, se és tu, me manda ir ter contigo por sobre as águas. Na hora, eu não sei o que Jesus fez, se ele fez a água ficar dura, se ele anulou a lei da gravidade. Eu não sei o que Jesus fez, só sei que Jesus disse para Pedro: vem. E a Bíblia fala que Pedro desceu do barco e começou a caminhar por sobre as águas. Pedro caminhou por sobre as águas, queridos. Imagina a sensação, imagina que emoção, imagina os outros discípulos olhando aquilo. Só que a palavra diz: reparando porém na força do vento e no tamanho das ondas, começou a afundar. Qual foi o problema da mulher de Ló? Os olhos. Qual foi o problema de Pedro, que tinha assim a autorização para caminhar sobre as águas? Pedro foi autorizado por Jesus para caminhar por sobre as águas, e de fato caminhou, mas porque tirou os olhos de Jesus. Tem muita gente que começa a fé, que começa a caminhada da fé muito bem, que começa a caminhar com Deus de uma forma gloriosa, maravilhosa. É Deus abençoando, é Deus restaurando casamento, restaurando finanças, curando pessoas, restaurando relacionamentos, e de repente a pessoa começa a olhar para trás de novo, começa de repente a receber umas mensagens no celular de alguma coisa do passado. Pega, troca o chip, fala com a pessoa de: me esquece, me larga de mão, eu sou uma nova pessoa, eu estou em Deus, acabou. Pare de olhar para trás, porque isso vai lhe travar talvez até o fim da sua vida. Ai, pastor, eu não consigo avançar financeiramente, porque eu não consigo procurar um novo emprego, porque eu estou traumatizado, que lá não me deram oportunidade, que não sei o que. Meu irmão, eu lhe pergunto: você vai ficar olhando para isso até quando? Você vai ficar pensando nisso até quando? Até quando? Levante a sua mão e diga: até antes desse culto começar. Mas diga pela fé: até antes desse culto começar. Porque a partir de hoje, eu não mais olharei para trás, e jamais continuarei com minha vida travada. Eu vou avançar, eu vou avançar, eu vou prosperar, eu vou progredir. A minha vida não será mais a mesma.